Então o segredo, segundo o pessoal do Terça Livre, passa por o Brasil deixar de ter relações com Síria. Agora a pergunta que a gente faz é: o que a Síria tem a ver com o baixo desenvolvimento do Brasil? Absolutamente coisa alguma. E o que a relação mais estreita com Israel e Estados Unidos traria para o Brasil? É a pergunta também que nós fazemos. Segundo o pessoal do Terça Livre, o Brasil com Bolsonaro teria relações mais estreitas com os Estados Unidos e com Israel, o que faria que o Brasil se tornasse uma potência econômica e militar, o que mostra uma grande ignorância em matéria de relações internacionais. E quem disse isso foi o senhor Alan dos Santos. Não é? Por quê? Bom, primeiro a gente tem que entender o que é o Brasil e o que é os Estados Unidos no contexto da América. Não é? Os Estados Unidos, desde o século XIX, se considera o dono da América. Então, a doutrina Monroe, que é a ideia da América para os americanos, ou seja, a América para os Estados Unidos, para os estadunidenses, é a base da doutrina americana no campo das relações externas, né? Aqui na América Central, América do Sul e também América do Norte. Então, a visão americana é: todos os países da América têm que ficar atrelados aos Estados Unidos. E estar atrelado aos Estados Unidos significa que quem tem que ser a potência militar da América são os Estados Unidos. Quem tem que ser a potência econômica da América são os Estados Unidos. Então, evidentemente que se o Brasil colar ainda mais com os Estados Unidos, a situação do nosso país não vai mudar muito, né? Nós continuaremos na rabeira do desenvolvimento, como sempre estivemos. Aliás, se a gente pega, por exemplo, o período que vai do fim da Era Vargas, onde começa ali 46 com o governo Dutra, até os dias de hoje, em 46 o Brasil se alia aos Estados Unidos no processo de Guerra Fria, que começa logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, se a gente pega esse período, a gente percebe o quê? Que o Brasil, de 46 até os dias de hoje, permanece numa condição de dependência industrial, dependência financeira da economia americana, da economia dos Estados Unidos. Em relação à questão de armas, né, o Brasil só tem acesso a armamentos americanos que os americanos deixam ter. Ou seja, o Brasil só tem acesso a armamentos obsoletos. Então, assim, essa história de que Bolsonaro, estreitando relações com os Estados Unidos, vai trazer ao Brasil desenvolvimento, vai trazer ao Brasil condições de se tornar uma potência, isso é uma piada. Uma piada. Na verdade, o que esse pessoal está interessado é em transformar o Bolsonaro na ponta de lança daquilo que eles mesmos são. Quer dizer, o que é o Terça Livre, o que é o olavetismo no Brasil? É nada mais, nada menos do que a versão tupiniquim da direita republicana dos Estados Unidos, né? Então, é uma direita que serve a interesses americanos. Então, a ideia deles é justamente transformar o Bolsonaro num servo desse projeto, ok? Então, vem com essa historinha toda. Não, olha, o Bolsonaro eleito, ele vai trazer aqui, né, uma potencialização militar do Brasil, econômica também. Mas como? Se o projeto desse pessoal que está por trás do Bolsonaro é justamente manter o Brasil atrelado a Estados Unidos. Não faz muito sentido. Quer dizer, a única via que o Brasil tem para virar uma potência, efetivamente, é enfrentando o poder americano na América do Sul, que é o seu quintal, claro, com prudência, claro, de forma progressiva. Não se pode fazer isso de uma hora para outra. Ninguém aqui está defendendo que se corte relações com os Estados Unidos, não é isso, mas que se tenha uma relação pragmática com os Estados Unidos dentro de um interesse nacional. Um governo Bolsonaro que vai atrelar o Brasil a interesses americanos como via para a gente se tornar potência, assim, é uma piada, não é? Mas isso na cabeça do Alan dos Santos funciona muito bem, evidentemente porque ele não entende nada de política internacional, ele não tem os dados. Uma coisa também interessante é o seguinte, né? O senhor Alan diz que o Brasil ele tem que se ligar ao seguinte grupo de países, né? Macri, né? A Argentina no caso, se ligar a Macri, se ligar a Inglaterra, se ligar a Israel, aos Estados Unidos e de alguma forma a Europa, ok? É engraçado que esse pessoal da direita, nova direita, Olavete, ao mesmo tempo que
critica a degeneração lá na Europa, né? Diz que a Europa social-democrata, social-democracia, comunismo, defende uma aliança, uma abertura à Europa, né? Engraçado isso. E a Argentina? A Argentina com Macri não está bem, né? Macri fez várias reformas liberais no país e, no entanto, nós não vemos o país se desenvolvendo a contento, né? Em alguns setores da Argentina a situação está até pior do que na época da Cristina Kirchner. Então, assim, a análise desse pessoal é uma piada sem par.